eu não sei você, mas eu já li esse texto me colocando no lugar. Aliás, eu só leio a Bíblia me colocando no lugar dos outros, porque eu quero que essa experiência seja toda minha. Eu sou o cego, eu sou o Zaqueu, eu sou o paralítico, eu sou o leproso, eu sou o morto. Eu sou todo mundo. Eu quero ser tocado por Cristo em qualquer área, amém? E eu sou Pedro também, cara. Você ouviu da boca de Jesus, depois de anos andando com Ele, dizendo: quando você se converter, isso soa até ofensivo. Como assim? Mas o entendimento que o Senhor me deu através dessa palavra que eu queria compartilhar com você só me fez amar Jesus muito mais, cara. Porque Jesus é aquele que coloca uma cura antes da doença aparecer. Ele é a vida antes da morte chegar. Ele é a alegria antes de você se entristecer. Ele é um caminho, é uma porta que já está aberta. E eu só preciso continuar. Na Bíblia que eu estou lendo aqui, na tradução que eu tenho, o título desse texto é: Jesus prediz a traição de Pedro. O traidor, cara. Isso é muito forte. Agora, quando eu vejo, eu me lembro exatamente, medito sobre esse evento da caminhada do Senhor sobre a terra, eu percebo que Pedro negou 3 vezes, todos os discípulos o abandonaram, mas só Judas é um sinônimo de traíra com T maiúsculo. E eu pergunto: Senhor, por quê? E a resposta é muito simples: porque Judas parou na queda. Se ele tivesse arrependido e voltado para a comunhão, você pode ter certeza que talvez tivesse um segundo livro de Judas escrito na Bíblia, que não ia precisar de ter um Matias no lugar dele. A grande diferença é que o traidor Pedro e os covardes, outros 10, continuaram depois da queda. E talvez o exército mais poderoso seja aquele que não seja aquele que é invencível, aquele que não morre. Talvez seja aquele que virou um monte de osso embolado, e Jesus sopra sobre ele o Espírito, e os ossos começam a se juntar de novo. Cara, um exército que não tem medo da morte, porque já passou por ela. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, e quem está me assistindo pela internet: existe vida depois da morte. Existe vida depois da morte nessa vida. Porque quando a gente pisa na bola com o autor da vida, é como se a gente tivesse morrido dentro da gente. Cara, para quem não leva Jesus a sério é qualquer coisa, mas para quem ama a Deus de verdade, pisar na bola com Ele é o fim de tudo. Eu quero que você perceba que as palavras que Jesus está dizendo aqui para Pedro, elas são absurdamente encorajadoras para mim. Porque Ele não é simplesmente alguém que traz um recado. Ele é o próprio Deus liberando pela palavra uma realidade que existe e vem à existência. E Ele vira para Simão, naquele momento de tanta solidão, imagino de tanta solidão, Cristo sabia que vai ter que passar por isso só. Ele chama os caras para orarem com Ele no monte, os caras caem no sono. Por quê? Porque Ele vai ter que passar por isso só. Intercessor algum aguenta orar por Cristo nessa hora. Mas Ele vira para Simão Pedro e diz: Simão, Simão. E esse Simão parece demais com a mãe da gente falando com a gente assim, né? Simão. É uma ênfase de tipo: se tu soubesse, cara. Ainda bem que você não sabe. Mas Ele diz: Simão, Simão, Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Você percebe que Jesus está falando para toda a congregação. Simão, ele recebeu autorização para peneirar todos como trigo. E
já recebeu autorização significa, você sabe quem foi que deu autorização para Satanás peneirar os discípulos de Jesus como trigo? Ele pediu e ele recebeu a autorização para botar a fé de todos à prova, para botar o amor de todos à prova. Talvez você já tenha passado por isso, a situação do falhar. Se não passou, não é uma caixinha de preciosas promessas do mal, mas você vai falhar. Assim como Ele é aquele que era, que é e que há de vir, eu já errei, eu erro e ainda vou errar. Mas eu preciso saber que existe um caminho e uma promessa, que aquele que for fiel até o fim será salvo. Ou seja, o que eu não posso é parar, eu só tenho que continuar, amém? Ele recebeu autorização para peneirar todos como trigo, mas Jesus diz, mas eu orei por você. Cara, quando a gente vê na igreja, a gente encontra um homem de Deus, a gente fala, ora por mim. Cara, isso é tanta honra, você crê que a oração daquela pessoa é mais poderosa que a sua. Tipo, ora por mim, me abençoa, me cobre. Eu creio que se meu nome for levado à presença de Deus através da oração, alguma coisa vai acontecer em mim. Agora imagina você saber que Jesus, enquanto todos estavam sendo peneirados, Ele orou por você, cara. A oração de Cristo por você. E sabe qual é essa oração? Eu orei para você, para que a tua fé não se esgote. Cara, é uma notícia tremenda. Obrigado, querida. Eu estou aqui acabando com o microfone, de tanto ranho. Não é ranho, né? É águas purificadoras. Obrigado. Salvou. Que a sua fé não se esgote. Ou seja, tem uma notícia nisso. A sua fé vai receber um baita de um golpe, cara. Você vai ser golpeado no seu fundamento. Você vai ser golpeado naquilo que você acreditava. Você vai ser golpeado naquilo que você cria a seu próprio respeito. Mas eu orei por você, para que a sua fé não esgote. Sabe o que é que está dizendo aqui? Não é uma sugestão. Jesus orou e disse, a fé dele não vai esgotar. Significa que a tua fé não vai esgotar. Ela pode receber o golpe que for, mas vai sobrar aquele cheirinho no tanque para continuar andando mais um pouco. Vai sobrar algo na reserva. Ele garantiu, ele orou. E a oração de Cristo, meu amigo, é o próprio Deus estabelecendo uma realidade que vem. A sua fé não vai esgotar. Sabe o que? Após esse golpe, você vai continuar me amando. Você vai continuar crendo. E aí ele diz, tu porém quando te converteres. Como assim, Senhor? Eu já sou crente. Tu quando te converteres. Isso soa até ofensivo, né? Você virar para um crente e falar, vai se converter. É uma forma gospel de você xingar um crente. Ô, vai se converter, cara. É ou não é? Numa das traduções que eu li, eu achei fantástico a expressão que é usada ali. Tu, porém, Pedro, quando tornares para mim, quando você voltar para mim. Meu Deus, agora o te converter, ele mudou de figura. Cara, você vai receber um golpe na fé que não vai ser qualquer coisa. E se não fosse a minha oração por ti, ia estar tudo acabado. Talvez pelo seu amor por mim, Pedro, você se matasse como Judas também. Mas por causa da fé que sobrou, você tem força para voltar para mim. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Não é uma sugestão. Ele está dizendo, você vai voltar para mim. Quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai voltar para mim. Então, fortalece os teus irmãos. Sabe o que isso significa? A sua fé pode ser golpeada,
terrivelmente, mas vai sobrar fé para voltar para Cristo. E quando você voltar para Ele, você não faz ideia do tamanho da fé que você vai ter. Você não faz ideia do tamanho do seu amor por Ele. Você vai ter força não simplesmente para permanecer sólido como Ele disse que você é, mas você vai ter força para dar para os outros. Você vai ser uma fortaleza na vida de quem está fraco. Alguém recebe isso? Quando você voltar, você vai ser uma fortaleza na vida de outros. Sabe, eu moro aqui na cidade de Itajaí. Eu passei aqui pela frente do centro eventos algumas vezes, e eu fico vendo aquele outdoor, encorajando os pais, habilitando os filhos. E mediante tudo isso, eu fiquei me perguntando: quem é que pode encorajar o outro, senão aquele que um dia foi encorajado também? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu só posso dar, não é o que eu tenho, porque eu não tenho nada. Eu só posso dar o que eu recebi. Eu amo Paulo ministrando a ceia, ele dizendo: vou passar para vocês o que eu recebi do Senhor. Ele nem estava lá, mas ele recebeu do Senhor. O que você recebe do Senhor é fiel, é melhor do que aquilo que você tem. Quem pode encorajar outros, senão aquele que um dia precisou ser encorajado também? Então eu tenho algo que já não é meu, e eu creio na fonte. Ela é pura, você pode confiar. Eu amo esse personagem Pedro na Bíblia. Quem me conhece, quem já me viu pregar outras vezes, eu falo dele em quase toda a ministração. Não sei porquê. Parece que é um momento que eu sempre volto para lá. Mas eu acho fantástico, porque Pedro responde para Jesus: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ser preso. Eu estou pronto para ser morto contigo. E Jesus diz: não está não. Aliás, eu te asseguro que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu imagino Pedro dizendo: duvido, isso nunca vai acontecer. E a personalidade dele é muito nós. É por isso que eu amo esse cara, porque ele está de toda forma querendo amar Jesus mais do que todo mundo, cara. Jesus vai lavar o pé dos caras. Pedro fala: de jeito nenhum o Senhor vai lavar meu pé. Jesus fala: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então me lava todo, lava a cabeça. Ele parece que ele sempre tem que ir além. Jesus diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus começa a falar: então eu vou morrer e vou ressuscitar. Aí Pedro fala: de jeito nenhum isso vai te acontecer. Sabe por que ele está querendo proteger Jesus? Fala: nenhum mal vai te acontecer, porque eu não deixo você morrer. Jesus fala: Satanás, sai para trás de mim. Cara, o cara foi chamado de Satanás por Jesus e ficou na igreja, velho. Mas já imaginou? Às vezes a gente ouve tanta baboseira de gente que tomou o ministério do diabo para si, de acusação, e a gente é golpeado na fé. Jesus chamou Pedro de Satanás, e Pedro disse amém, aleluia, e continuou na igreja. Pedro é convidado por Jesus para orar no monte. E lá aparecem Moisés e Elias falando com Cristo. Cara, Moisés e Elias, velho, não é qualquer um. Para um judeu, Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro é tão demais que ele se mete na conversa. Ele interrompe o papo, fala: bom é estarmos aqui, vou fazer 3 tendas. Íntimo. Ele é fantástico, cara. Eu acho esse cara fantástico, porque ele é que nem eu e você. A gente erra o tempo todo, velho. É o tempo todo na trave. É o tempo todo falando abobrinha. É o tempo todo falando o que não deve, na hora errada. Eu quero que você perceba uma coisa. Pedro estava disposto, sim, cara. No coração dele, ele cria que ele tinha amor suficiente para ir até o fim, para morrer e ser preso com Cristo. Perceba, quando Cristo está sendo preso, Pedro sacou de uma espada. Olha o tipo de crente que vai armado por culto. Para quê? Para defender Jesus, claro. Não é a gente perante a sociedade, tentando arrancar a cabeça de quem se opõe. E Jesus tem que curar os outros. Eu quero que você entenda que Pedro cortou a orelha do soldado. Você acha que ele foi que nem um cirurgião plástico, muito delicadamente? Deixa eu cortar a sua orelha enquanto
Dá licença, por favor, chega mais para cá, estica aqui. Ele deu uma lapada, meu irmão, que foi para arrancar a cabeça do cara, no escuro. Pegou na orelha, só na orelha. O que ele fez já dava prisão. E já dava pena de morte. Pronto, Pedro, conseguiu. E Jesus cola a orelha do cara, elimina o flagrante. Glória a Deus por isso, amém. Não tem mais B.O. Cortou minha orelha, que orelha, rapaz, tá aí. Todo mundo abandonou Jesus. Sabe quem continuou seguindo Jesus? Pedro, cara. Ele caiu para dentro da cadeia com Jesus. Ele caiu para dentro da casa do sumo sacerdote com Jesus. E cara, eu tenho uma plena convicção de que Pedro está ali se esquentando no fogo, no meio dos soldados. Cara, esse cara é muito macho, tentando ganhar tempo, bolando um plano para salvar o Salvador. Você é um deles? Não, não sou. Você é um deles? Não sei nem quem é esse homem. Você é um deles? Sim. Se a gente fala, não sei, está doido? Não sei, não conheço. Nessa hora o galo canta, ele olha para Cristo. E o que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu, cara. Porque não é sugestão. Você não tem como escapar do que Cristo disse que vai acontecer. É como se Jesus olhasse para Pedro e falasse: Pedro, você não está entendendo, mas eu te amo, cara. Fica firme. Aquele olhar que não é de reprovação, é um olhar de eu ainda te amo no meio do seu erro, no meio da sua queda. Eu ainda te amo quando você agora se tocou que falhou comigo. Fica de boa. Esse é o Deus que me escolheu, que te escolheu, amém? Ele sabe que a gente vai errar e Ele ainda conta com a gente depois do erro. Até aqui, para fazer de uma longa história curta, Pedro chora amargamente, reconhece que ele não é tudo aquilo que ele imaginava. E mais uma vez, lá na Galileia, onde tudo começou, mais uma vez uma pesca milagrosa. Mais uma vez, eles estão juntos. Só que agora é o Cristo ressurreto. Agora é aquele que venceu a morte. Agora ele é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que um bom mestre. Ele é muito mais do que um cara legal. Ele é Deus. E não tem dúvida de que Ele é. E Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Eu já contei isso inúmeras vezes, mas eu preciso contar de novo. Eu vi o pastor Luciano Subirá ministrando sobre essa passagem, na qual ele falava da palavra no original para amor, que Jesus usou ali. Jesus perguntou: Pedro, tu me ágape? Ele usou a palavra para amor sacrificial. E Pedro respondeu humildemente: Senhor, eu te quero bem. Ele usou a palavra filéu. Eu te quero bem. E Jesus falou: tá ok, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? Você está pronto para morrer por mim mesmo? E Pedro agora sabe o tipo de amor que ele tem por Cristo. Ele fala: Senhor, eu te quero bem. Eu te acho gente boa. E Jesus fala: não tem problema, com o que você tem, você continua, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pela terceira vez vira para Pedro, e agora Jesus diz: Pedro, você me quer bem? Ele usou a palavra filéu. E por isso Pedro se entristeceu, porque Jesus rebaixou o nível do amor. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu achava que eu era o cara, eu achava que eu arrebentava, eu achava que eu estava pronto, mas eu descobri que é só isso que eu tenho. E Jesus falou: não tem problema, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continua dizendo: quando tu eras moço, tu te cingias e ia para onde querias. Vai chegar o dia em que outro vai te cingir e vai te levar para onde tu não queres ir. Isso dizia o Senhor com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E o pastor Luciano Subirá, naquela ministração, ele termina dizendo: o amor cresce. Um dia você vai morrer por mim. Um dia você vai ter esse amor que você achava que você tinha, mas para que ele cresça você precisa continuar caminhando. Continua caminhando, não para, deixa falar, deixa te chamar de traíra, deixa te chamar de Satanás, deixa te chamar do que for. Não sou eu que estou dizendo isso sobre você, são os outros. Só vem, continua ouvindo a minha voz. Passo a passo a sua fé vai encher de novo. Esse tanque vai encher de novo. Você vai me amar como nunca.
E nesse dia você vai ser uma fortaleza para os seus irmãos. Essa é a minha história, a sua. Eu preciso contar um testemunho para vocês. Eu acho que eu só contei isso publicamente 1 ou 2 vezes. Mas eu tive uma experiência de cair em si e reconhecer: eu não sou tão bom assim. Não é prazeroso, é uma sensação realmente de morte. Mas eu posso identificar isso como um batismo na minha fé. A minha vida em Cristo se divide antes e depois desse evento. Ano de 2014, pouco antes da Copa Mundial, da Copa do Mundo, que foi no Brasil. O Brasil estava em polvorosa, vem para a rua, não vai ter Copa. E eu e a minha esposa, eu particularmente fiquei muito assustado com aquilo. Eu falei, não vai dar nem para viajar pelo Brasil. Vamos fazer o seguinte: a irmã da minha esposa, que é uma irmã minha, é minha irmã, ela mora em Miami. Então a gente, durante a Copa, a gente vai para Miami, fica na casa dela. E a gente passa nesse tumulto. Não vamos se envolver nesse tumulto. Antes de ir, eu dei uma entrevista para uma revista. E o cara me perguntou sobre direitos autorais de músicas que eu escrevi. Eu falei, sim, recebo. Só que na mesma entrevista eu fui muito infeliz quando eu disse que... Ele me pergunta, e você se arrepende de ter tocado na banda? Eu falei, estou 100% arrependido. Eu usei essa expressão, 100% e arrependido. 2 erros. Um é falar de 100%, porque senão há margem para dúvida. E ninguém é assim. O outro foi falar de arrependimento para quem não entende nada do que é arrependimento. O mundo acha que arrependimento é remorso, é penitência. Arrependimento para mim é você tomar uma decisão hoje de não fazer mais. E a partir de hoje você faz diferente. É olhar para o futuro e não para o passado. Ok, essa entrevista saiu quando eu estava na América. E ela foi que nem uma bomba. Porque ela ofendeu a banda que eu tocava antes. Ofendeu os fãs. Ofendeu um monte de gente. Hipócrita foi a menor coisa que eu fui chamado. Charlatão. E vai. E pessoas que eu conheço me metralhando. A igreja, de certa forma, falando, realmente esse cara pisou na bola. E eu ouvi demais isso. Esse cara é uma vergonha para o evangelho. Mais um fazendo o nome de Cristo ser envergonhado. E eu pensando, isso vai passar. Eu tinha um Twitter na época. E eu tentei, vou me defender pelo Twitter. Soltei umas tentativas de defesa que foram pior ainda. E aí hackearam o meu Twitter. Eu não tinha mais por onde me defender. Eu falei, cara, acabou. Para piorar, eu estava doente. Eu saí do Brasil com uma sinusite terrível que chegou na América por conta de uma alergia que rola lá na época do ano. Piorou minha sinusite, eu fiquei muito doente, debilitado. Eu estou tentando te contar com tanto detalhe para você tentar se colocar no meu coro. Cara, tudo em mim dizia, acabou, velho. Você é uma vergonha. Você vacilou. Você envergonhou o nome do Senhor. Você pode pensar, Rodolfo, mas nem é tudo isso. Cara, é espiritual. É espiritual, um apedrejamento natural, um apedrejamento virtual. Dependendo do espírito que está lançando isso sobre você, te mata do mesmo jeito. E eu estava lá, num país distante, só. Eu, minha esposa e a minha cunhada. Pensando, acabou, cara, envergonhei o evangelho. E aí peguei o telefone e liguei para o pastor Luiz Hermínio, para chorar. Falar, pastor, olha o que aconteceu. Ele falou, estou sabendo. Estava no G1, estava no Terra, estava no UOL. Tinha extrapolado todas as esferas, era muito espiritual. E o pastor Luiz me deu 2 conselhos, cara, que eu louvo a Deus demais pela vida desse homem. Ele disse, Rodolfo, se humilha, cara. Pede perdão. Reconhece teu erro. Abençoa a vida daqueles que estão falando mal de você. E a segunda coisa é, não leva para o púlpito os teus problemas.
A igreja não tem nada com isso. Inventei um Facebook ali na hora e fiz um texto. Mandei para ele, estava no culto, para ele. E aí, pastor, tá legal? Ele falou, tá jóia esse aqui. E publiquei. No que eu publiquei, parece que a situação virou. Pessoas começaram a falar, é isso que é coisa de crente. Pedir perdão, se humilha, beleza. Parece que a coisa virou e no outro dia começou a Copa e o assunto era o cabelo do Neymar. E pronto, parece que estava resolvido. Só que não estava. Porque dentro de mim, velho, eu estava morto. Eu que achava que tinha uma fé inabalável, eu tive que perceber a vaidade que eu sentia quando alguém me dizia, você é uma referência para mim. De como eu me orgulhava de ser um cara que aceitou Jesus e nunca desviou. De ser um cara que parou de fumar maconha dia 4 de fevereiro de 2001 e nunca mais botou um baseado na boca. Aleluia, eu sou crente. Um cara que saiu da banda e nunca voltou para ela. Meu Deus, como você é demais. E de repente eu sou um hipócrita, um charlatão, uma comédia. Compromissos que eu tinha marcado foram cancelados. Não por mim, os pastores davam desculpa. Então, irmão, não vai dar. Eu sei o que era. Não era bom me ter na igreja. E fiquei mal de verdade. Mal ao ponto de pensar, cara, acabou, velho. A sensação de andar de cabeça baixa num país onde ninguém me conhece. Porque isso não tem a ver com os outros, é você e Deus. Eu estava envergonhado dele. De não querer nem olhar para o meu violão. Eu não sou digno de cantar para ele. E aí, o apóstolo Luiz foi para os Estados Unidos. O pastor Juscelio estava lá. O pastor Rafael Conrado. E foram fazer uma conferência em Boca Raton, numa igreja americana. O senhor lembra, pastor? Mais ou menos, faz tempo. Uma conferência numa igreja americana. Aquela igreja cedeu espaço. Foi quando eu te conheci, Roberto e Giba. E me convidaram, Rodolfo, vem aqui, faz um louvor. Eu falei, meu Deus, faz louvor, cara. Não faço louvor nenhum, pensando, não consigo fazer nada, cara. Acabou. Eles, não, vem estar com a gente. Eu falei, tá bom, quer saber, eu preciso mesmo estar perto deles, então eu vou. Eu me lembro que no caminho, eu e a Ali, a gente alugou um carro. E estamos indo, e a Ali virou para mim dentro do carro e falou, a moça está triste. Eu falei para ela, como nunca. Queria sumir, cara. A última coisa que eu queria era estar na frente da igreja, fazendo alguma coisa. Doente, tossindo, sem voz, indo ministrar louvor. Chego lá na igreja. Tem um ministério de louvor fantástico que ia fazer o louvor antes de mim. Mas fantástico, pensa numa banda top, com músicos top, todo mundo ungido. Cara, um louvor maravilhoso. A passagem de som dos caras já estava constrangendo. E eu pensando, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou destruir isso daqui. Chega esse cara que é uma vergonha, triste. E aí passei o som com esse violãozinho, que até o violão é pequeno. Tipo, tudo me encolhendo. Cabeça baixa, com semblante caído. Eu falei, cara, vai ser um desastre isso daqui. E o pessoal fez o louvor. E o louvor deles foi do jeito que eu imaginava que ia ser. Fantástico, velho. Pensa no louvor céu na terra, um ambiente maravilhoso. Eu falei, cara, eu vou destruir esse ambiente, velho. Até quando eles terminaram o louvor, eu ia ministrar uma canção antes da palavra de oferta. E eu orei a Deus e falei, Senhor, não sei nem que música que eu toco, cara. E só vinha uma música na minha cabeça, chamada Vem Derramar. Uma música que tem 4 frases, 2 notas, e dá para tocar as 2 notas com 2 dedos só. E ela é lenta e para baixo. Eu falei, quer saber, já está tudo acabado mesmo, tocar essa música vai ser horrível, acabou, pelo menos vai ser isso.
Eu comecei a tocar, cara. E eu não sei o que aconteceu, mas desceu uma presença. Desceu uma presença que para mim foi única. E eu cantando em português, um monte de americano, ninguém entendia nada, mas uma presença. Ficou um ambiente de adoração, ficou doido, ficou diferente da banda. Não é que estava melhor, mas ficou diferente, era outra coisa que desceu. E eu me lembro que quando eu terminei de tocar, eu estava em choque, falando o que acabou de acontecer aqui. Eu me lembro do pastor Rafael Conrado pegar o microfone da minha mãe e falar: macho, o que foi isso? Eu falei: não faço a menor ideia, cara. Eu sei de uma coisa, não fui eu. E eu fui pro banheiro, porque eu estava com sinusite, tossindo. Eu chego no banheiro, cara, eu me olho no espelho. E dentro de mim aquela voz dizia: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. E cara, numa fração de segundo, passa aquele filme. Aqueles dias eternos que não acabavam. E eu fui perdendo força, perdendo fé, perdendo tudo, até que só sobrou Ele. E uma gotinha que Ele derramou naquela reunião fez um oceano dentro de mim. Eu ainda estou aqui. Eu sei que eu saí do banheiro e voltei para o lugar que eu estava sentado com a Ali. Era como se eu estivesse do lado direito aqui. Era uma igreja com bancos de madeira, uma fileira no meio, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Não tinha muita gente na igreja, estava todo mundo do lado, bem no meio. E eu estava sentado com a Ali sozinho na fileira esquerda, na fileira direita no caso, porque eu estava me excluindo mesmo. Eu estou sentado com a Ali daquele lado, só que agora tem uma alegria nova dentro de mim, cara. Porque aquela música dizia: eu quero o amor dos primeiros dias. Eu comecei a sentir aquele amor dos primeiros dias. E aí eu comecei a viajar. Eu sou muito, minha imaginação é muito fértil. Ainda mais na presença de Deus, aí lascou tudo. Eu comecei a viajar e me lembrar dos meus primeiros dias na igreja. E uma coisa me chamou a atenção: nos meus primeiros dias, toda reunião que eu ia, tinha um profeta que levantava, ia até minha área e falava: assim te diz o Senhor. E pum, uma palavra de Deus para minha vida. Aí eu ia na outra reunião, no outro dia, lá vinha um profeta e falou: o que tu é dele? Aí fala para mim, para Ali: Deus tem um mistério com você. Sempre tinha uma palavra profética. A gente ouvindo Deus falar. E aí eu comecei a pensar: Senhor, faz de novo. Será que não? Comecei a imaginar um profeta vindo e falando alguma coisa para mim. Só que ao mesmo tempo minha mente começou a lutar com aquilo, porque eu pensava: não, todo mundo sabe o que está acontecendo comigo, meu. Está no site de notícia. Falei: essa palavra vai estar meio adulterada, né? Vai ter aquele negócio: não, vou dar uma palavra para esse cara para ajudar ele. Aí eu falei: não, eu acho que eu não ia receber uma palavra, eu não ia confiar que a fonte era o Senhor. Então minha mente começou a viajar de novo. E agora eu estou pensando: não, um gringo, um americano que não sabe nada da minha vida, vindo me dar uma palavra de Deus. E eu comecei a pensar na cena: poxa, ia ser legal. Só que ao mesmo tempo minha mente começou a lutar de novo. Eu falei: não, vai ser adulterado. Por quê? Porque eu acabei de fazer o louvor. Deus derramou um negócio realmente genuíno e diferente. Então o cara vai vir dar uma palavra para o cara que fez o louvor. Então eu falei: eu acho que eu não vou receber se for desse jeito. Minha mente continuou viajando. E eu falei: um gringo que chegou atrasado e não viu o louvor. Falei: eu acho que agora eu recebo. Nisso o pastor Rafael estava profetizando, enquanto eu pensava nisso tudo. E ele vira para a igreja e diz: irmãos,
Vamos orar uns pelos outros? Chega perto de quem está aí do teu lado e ora por essa pessoa. Se coloca de pé. Então eu me coloquei de pé, a Ali se colocou de pé. E eu virei para a Ali, peguei na mão dela para eu orar por ela, porque só tinha eu e ela daquele lado da igreja. Quando eu pego na mão da Ali, eu sinto uma mão no meu ombro. E eu ouço assim: Hi, can I pray for you? Aí eu olho, eu vou falar em português. Era um americano que disse: eu posso orar por você? Eu acabei de chegar, enfim, eu só cheguei nessa parte que o pastor está mandando orar uns pelos outros e... Posso orar por você? Eu falei, Aí ele colocou a mão no meu ombro. E antes de ele dizer qualquer coisa, ele olhou pro meu violão. Ele falou: você é músico? Eu falei: sou. Ele falou: não, a minha pergunta é: você trabalha com música? Você faz dinheiro com música? Eu falei: sim. Ele falou: ok. Ele com a mão no meu ombro. Eu vejo o Senhor falando algo a respeito de royalties, que são direitos autorais. Aí eu já estava em choque. Eu falei: Ele só falou isso: eu vejo algo a respeito de royalties. Aí ele abriu a boca e disse: assim te diz o Senhor, eu só testei o seu coração. Sai fora. Falei: quê? Eu estou apanhando desse jeito há quase um mês. Eu morri, cara. Eu só testei o seu coração. Foi o dia que a minha vida mudou. O dia que eu descobri que eu não sou bom, que eu sozinho não chego em canto nenhum, que se Deus não me sustentar eu caio, que se eu estou aqui hoje é pela misericórdia dEle. Você pode saber de muito erro meu, mas se você andar comigo uma semana, você vai se escandalizar. Você deixa de me seguir na hora. Eu amo a minha esposa, e muita gente fala: eu amo o jeito que você se trata. Você não viu a gente brigando. O tanto de resposta que tem na minha cabeça, que eu não digo porque eu sou crente, mas eu penso tanta coisa. Eu descobri que aquela oração de Jesus por Pedro foi para mim também. Eu orei para que a sua fé não se esgote. Quando você voltar para mim, você vai ser uma fortaleza. Eu quero hoje aqui comunicar para você, humano, que a nossa força não está no nosso braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua confiança. Porque o seu coração vai se corromper e vai se desviar do Senhor. Ele será como um arbusto plantado no deserto, em terras salgadas, e quando o bem vier, ele não consegue ver. E o texto continua assim: bendito é o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes vão até os ribeiros. E quando o calor vem, ele não sente medo, e dá o seu fruto em toda a estação. Eu não tenho do que me orgulhar, a minha glória é conhecer o Senhor. Aquele que ouviu o meu grito me arrancou de um charco de lodo, de um poço de perdição, e Ele pôs os meus pés numa rocha, Ele firmou os meus passos, Ele pôs um cântico novo na minha boca, que é um hino de louvor a Ele mesmo. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se você crê nisso, se coloca de pé.
Eu não sei como fazer isso. Eu acho que eu já comi o horário. 5 minutinhos. Mas sabe aquela parábola do publicano e do fariseu? Quando tem um na frente dizendo: Senhor, eu te dou glória, porque eu sou bom. Eu não sou como os demais. Eu dou o dízimo. E tem um lá no fundo da igreja, batendo no peito. Ele não ousa nem olhar para o alto, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não presto. Talvez esse fosse um apelo que a gente tivesse que fazer o contrário. Se você crê que você é esse homem, vai lá para o final. Mas eu queria chamar na frente os publicanos. Você que sabe que não vale nada, porque Jesus quer curar você hoje dessa queda que você teve, de uma vez por todas. Curar você dessa falha que você cometeu e te dizer: ei, eu deixei um restinho de fé aí dentro de você, que só existe porque eu orei por você. É suficiente para você continuar caminhando. Quando você voltar para mim, quando você voltar para mim, faz-me morrer pras coisas deste mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Teu perdão se derrame é diante tudo dele. que eu preciso. Se derrame, se derrame. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Santo Deus. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre ouvi: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu sempre trazia isso para a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu quero aplicar isso hoje, na nossa vida depois de Cristo. Debaixo do que Jesus prometeu a Pedro: aonde você falhou, vai superabundar uma graça, e você vai ser uma fortaleza na vida de outros. Quando eu me encho, isso serve para mim. Quando eu transbordo, é para quem está ao meu redor. Mas se é superabundante, isso vai além do que eu posso imaginar. Já não é mais a respeito do que você faz, é de quem Jesus fez você ser. É a obra dele. Dele pegar aquele, o traidor de Jesus, e fazer esse cara ter prazer em confessar Jesus diante dos homens, e fazer esse cara se alegrar quando apanha por causa de Cristo, de fazer esse cara caminhar até o fim e ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não é digno de morrer como o Senhor.
O amor que ele achou que ele tinha, um dia ele teve. Eu oro para que o Senhor libere sobre cada um de nós. Eu oro para que principalmente você que saiu do teu lugar e veio aqui na frente, de uma maneira muito simples, pelo Senhor, não é por força de ninguém, nem por uma oração demorada, mas é por aquilo que Jesus já está fazendo em você enquanto a palavra é liberada. Eu oro para que você receba esse renovo na sua vida, para que você saiba que os olhos de Jesus te olharam na hora que você falhou, e Ele disse: está tudo bem, filho, eu ainda estou aqui, eu ainda sou tudo o que você precisa, e sem mim você não pode fazer nada. Quando você voltar para mim, esse dia é hoje, o dia da volta, o dia do retorno, o dia de se entregar de novo. Que o Espírito Santo de Deus libere isso sobre a igreja, e que isso transborde, seja superabundante, que você leve essa porção para a sua cidade, que através dessa ministração na internet, pessoas ao redor da nação e fora da nação possam ter a consciência de que Ele é a nossa glória, Ele é um muro de fogo ao nosso redor, Ele é a nossa luz. Outra vez.